Fala pessoas, muito boa tarde, tudo bem? Bem, a ideia de hoje da aula é que a gente possa fazer, fazer uma oficina, um bate-papo com resoluções, obviamente, com resoluções de questões, que a gente vá trocando essa ideia e que a gente vá resolvendo algumas questões que dialogam facilmente com a matemática financeira, em especial a parte de porcentagem e de juros. Eu sempre digo que, do ponto de vista teórico, de conteúdo propriamente dito, esses dois assuntos têm pouca coisa, né? Tem poucos subtemas. Só que tem uma variedade enorme de variações dentro de cada um deles, né? E são assuntos que estão tranquilamente tanto nas provas quanto também no nosso cotidiano. E essa é a ideia de estarmos trazendo essa discussão para essa aula, tá bom? Eu vou começar compartilhando aqui uma ideia, e aí, aos poucos, a gente vai falando sobre essa temática, tá? Deixa eu somente pegar nossa listinha aqui, tá? Para que eu vá direcionando aqui. Então vamos lá. A primeira situação que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é importante, é a seguinte, Vamos colocar aqui. Vamos começar a falar um pouquinho sobre matemática financeira com essa temática da Unicamp. Deixa eu ver se está aqui. Pronto. Com essa temática da Unicamp aqui, de 2015, que diz o seguinte. Essa questão aqui, 2015, tá? Da Unicamp. Uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600 e uma mensalidade de R$420. Então, o valor de R$1.000 vai ser pago dessa maneira. A pessoa vai dar uma entrada de 600 e uma mensalidade, ou seja, um valor após um mês, por isso mensalidade, R$420. A pergunta da questão é: qual a taxa de juros aplicada na mensalidade? Bem, a primeira discussão que a gente pode fazer é o seguinte: ele tinha que pagar 1.000, né? Era o valor que ele tinha que pagar, só que ele vai pagar 600, ele vai pagar aqui, 600 mais 420. Ou seja, isso vai dar 1.020. Então, essa diferença aqui, que ele tinha que pagar e vai passar a pagar 1.020, tá? É o que nos leva à ideia de que tem juros. A pergunta da questão é qual é a taxa de juros, tá? Então, quando você tem que pagar um valor e posteriormente, porque você não vai pagar naquela data, você tem que pagar um valor a mais, você percebe que ali teve a incidência de juros. E é natural que isso aconteça. Aí você fala, Drono, e como é que a gente pode raciocinar? Na verdade, é o seguinte, eu quero trazer uma ideia, é muito simples essa ideia aqui, tá? Mas é uma ideia de que o valor que você cobra de juros, o valor cobrado pelos juros, tem sempre que ser sobre o que você deve. Então, isso é importante, tá? Eu vou colocar aqui, o cálculo dos juros deve ser feito pelo que se é devido. Parece ser uma coisa assim meio que óbvia, só que tem uma galera que durante o processo de resolução esquece disso, né? Então é importante que eu faça esse registro. Então vou colocar aqui, como observação. Então você vai calcular os juros, você tem que ver o seguinte: quanto é que eu estou devendo, tá? Deixa eu explicar melhor na resolução dessa questão. Olha só. Imagine que você chegou no local para comprar alguma coisa, tá? E aqui eu vou botar o T igual a 0. O T igual a 0 é naquele momento, tá? E a loja tá vendendo aquele bem, não importa, por R$1.000. Olha só.
Só que aí você vai dar uma olhadinha na carteira, tá? Na sua conta, enfim, na sua organização financeira, e você percebe que você não tem R$1.000, tá? Naquela data, na data zero, você só tem 600. Então, se você tem R$600, você chega para a pessoa e fala: eu não tenho 1.000, eu tenho 600. A pessoa prontamente vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Ela vai abater 600, tá? E aí a sua dívida não é mais 1.000, que era o valor que você queria comprar. Como você deu uma parte de entrada, a sua dívida no tempo zero é R$400. Essa é a sacada que você tem que ter, tá? E por que eu tô falando isso? Porque se você tinha que pagar 1.000 e você abateu 600, sua dívida é de 400, um mês depois, a sua dívida não é mais 400. Sua dívida um mês depois, esse é de um mês depois, sua dívida vai ser de 420. Esse é o valor daquela mensalidade, valor pago após o mês. A pergunta é, para sair de 400 e chegar a 420, rolou uma incidência de juros, uma taxa de juros foi colocada aqui. A pergunta é, quem é ela? Certo? Essa é a sacada. Então, quando eu coloquei ali a observação, o cálculo dos juros deve ser feito pelo que se é devido, então eu não vou fazer o cálculo dos juros em cima de R$1.000, o valor do objeto, mas sobre o que eu devo. E no tempo zero, eu não devo mais 1.000, já que eu dei R$600 de entrada, tá? E para resolver esse problema, você pode montar uma regra de 3, tá? Você pode fazer assim, 400 é 100%. Se você botar 420, que é o valor que você vai pagar após, esse valor daqui vai ser uma porcentagem que não é a taxa de juros ainda. Mas depois é só você subtrair de 100%. Tá? 420 vai ser mais do que 100%. A diferença de 100% é a resposta. Ou você pode simplesmente fazer assim, Adrodo. Ao invés de botar 420, eu vou botar 20, porque 20 é os juros, né? Ele quer a taxa de juros, esse 20 é os juros, tá? E aí, o que você vai encontrar, deixa eu botar aqui, valor dos juros. Então, essa taxa que você vai encontrar, vou até tirar P aqui, vou botar I, já vai ser a taxa de juros. Aí tá tudo certo também, tá? Então, vamos pensar assim, Aqui a gente já acabou, né? A gente pode pensar assim, para sair de 400, lembre que isso aqui é uma proporção, né? Para sair de 400 e chegar em 20, você dividiu por 20, né? 400 dividido por 20 dá 20. Então, para você encontrar a taxa de juros, você vai pegar 100% e vai dividir por 20, tá? E aqui você vai encontrar o quê? 5%. 5% aparece na alternativa B. Então, importante essa afirmação aí, tá? No nosso dia a dia, e obviamente que a prova é a tradução disso, você sempre calcula o juros sobre o que você está devendo. E nesse caso, você na data zero não estava devendo mais 1.000, você já estava devendo o quê? Devendo 400, beleza? Vou pegar uma outra situação aqui para a gente discutir, uma outra questão da Unicamp. Eu vou passear pelas questões da Unicamp, FUVEST, Enem, tá? Tô só dando uma organizada na nossa cabeça aqui. Então, a segunda situação, a Unicamp 2019, agora, ele fala o seguinte: os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Então, imagine que cada produto, quando é comprado, ele tem um determinado valor, só que quando o restaurante, né, coloca para vender, ele já tem que contabilizar o 10% a mais, que é por conta dos impostos que ele tem que pagar. Referente não importa, tá? A
a luz que já está embutido, ao pagamento de funcionários, a taxa de cartão, se a pessoa que for pagar aquilo for pagar com cartão, enfim, ele já faz um 10% de imposto aí. Só que aí ele fala assim, na conta, o valor a ser pago contém o acréscimo de 10% relativo a serviços, que no caso é a gorjeta. Sabe aqueles 10% do garçom? É essa a ideia aí, tá? Então, o valor inicial já tem a incidência, vai ser colocado a incidência, vai incidir sobre esse valor, vai aumentar esse valor 10% por conta dos impostos. E quando a pessoa vai pagar, ainda tem que pagar em cima desse valor um novo aumento de 10%, que é o que vai ficar para os serviços, né? Os garçons, eles vão distribuir, tá? Vão repartir aquele valor pelos serviços prestados. Aí ele fala assim, o valor total da conta foi R$P. No final das contas, foi isso aqui, tá? Então, você pode até colocar aqui assim, ó, um valor aqui, ó. Vamos botar assim, valor total da conta. Então, vou botar aqui P, tá? Aí, nesse P, o que é que você tem que saber? Nesse P, já tá tudo embutido, tá? Tá o valor que realmente vale, mais os 10% referente aos impostos e mais 10% referente à gorjeta, tá? Então, entenda assim, ó. Ele é P, mas antes ele valia um outro número, tá? Antes ele valia um outro número. Quanto é que ele vale? Ele vale, vamos supor, tá? Ele vale aqui X, tá? Esse valor X é o valor sem a taxa de serviço, né? E sem os impostos. Então, eu vou botar aqui, ó. Valor sem impostos mais a taxa de serviço. Vou botar aqui, TS, tá certo? Só que aí, como é que chega no valor total da conta, né? Chega no valor total da conta assim, ó. Você vai dar um aumento nesse valor aqui. Você vai dar um aumento aqui, ó, de 10%, ó. Esse primeiro 10% é dos impostos, tá? Aí esse valor aqui, ó, é o valor da conta só com os impostos. Só que você não paga somente isso, né? Você tem que pegar esse valor e dar um outro aumento de 10%. Esse 10% aqui se relaciona com a ideia da taxa de serviço. Então, vou botar aqui, ó, só para deixar organizado e você visualizar o que está acontecendo. Isso aqui é em relação aos impostos. E isso daqui é em relação à taxa de serviço. Tá? Aí você fala, Droga, então, como é que eu posso relacionar essa estrutura que você construiu? É fácil. Você tem que fazer o valor X aumentar 10%. Aí você pergunta, mas Adrodo, como é que eu faço aumentar 10%? É o seguinte, você vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo que a gente chama de fator, tá? Então, se você pegar esse X e multiplicar por um fator, tá? Nesse caso aqui, fator de aumento, você vai encontrar esse segundo valor aqui, tá? Só que esse segundo valor tem que aumentar 10%, e aí volta o raciocínio. Então, você vai ter que multiplicar novamente por um outro fator, de maneira que no final das contas fique o valor da conta. Tá? Essa é a ideia. Então, essas duas coisas, tá? Eu vou colocar assim, ó. Vou chamar de F1, é o primeiro fator, e isso daqui, o F2, é o segundo fator. Nesse caso, o valor dos fatores é o mesmo, porque as taxas são iguais. Mas aí você pode estar se perguntando, e como é que você encontra esse fator? Então, o fator você encontra assim, ó. O fator vai ser 1 mais I, ou o fator vai ser 1 menos I. Tá? Onde esse I representa o quê?
Esse I representa a taxa percentual, tá? No primeiro caso, só para você visualizar, no primeiro caso, você tem um fator de aumento. E no segundo caso, você tem um fator de redução, tá? Então, botar aqui, fator de aumento, que esse fator é exatamente o que eu vou utilizar na questão, tá? E o segundo é o chamado fator de redução, ó, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, 1 mais esse I, no meu caso é 10%, eu vou colocar a taxa percentual aqui, e o outro, por coincidência, hein? Por coincidência, a taxa é a mesma. Mas poderia ser 10% e 20%, tá? Poderia existir um outro exercício assim. Aí você fala, Droldo, e agora? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. 10% é a mesma coisa que 0,1, né? Ó, 10% é a mesma coisa que 10,1. Aí a pessoa fala, Droldo, mas como assim, né? Dá uma lembrada nisso aí. É o seguinte, ó. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, tá? Aí, se você quiser, a gente pode dar uma simplificada, né? Dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10, e aí 10 por 10 vai dar 1, e 100 por 10 vai dar 10, e esse número se transforma no número decimal 0,1, tá bom? Bem, e aí vai ficar o seguinte, ó. X vezes 1,1, que é 1 mais 0,1, e aqui novamente, ó, 1,1, certo? Pronto. Essa é uma expressão que relaciona X com o valor do P. Mas vamos dar uma voltinha no enunciado e ver o que é que ele está querendo. O cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição. O custo original da refeição é exatamente o valor do X, né? O valor sem impostos mais taxas, tá? Eu até vou botar assim, sem impostos e sem taxas, né? Ficou parecendo que era o valor sem impostos, mas com a taxa, né? Sem impostos e sem taxas, tá bom? Então, o que ele tá querendo saber é o valor original. Aí agora a gente só faz isolar o valor do X, tá? Então, vai ficar P. Observe que esse 1,1, ó, esse 1,1 vezes 1,1, isso é propriedade de potência na matemática básica. Você conserva a base, né? E somos expoentes. 1,1 vezes 1,1 é 1,1 ao quadrado. E aí, como esse 1,1 vai estar multiplicando, ele vai passar aqui, ó, dividindo, certo? E aí a gente encontra exatamente, não tá assim, eu vou ter que desenvolver, vou ter que multiplicar, né, na verdade. 1,1 ao quadrado é a mesma coisa que 1,21. Então é isso. O que vai dar a alternativa, letra B. Na minha observação, eu chamo a atenção de que se você deu R$600 de entrada, a taxa de juros não deve ser incidida sobre esse valor que você pagou. A taxa de juros sempre incide sobre o que você deve. Porque senão você estaria pagando mais por de juros do que efetivamente você estaria devendo. Então, guarda essa informação, tá? Os juros é calculado sempre sobre o que se deve. Então, a gente precisa sentar, se dedicar, pegar exercícios, assistir nossas aulas, né? Tem um monte de aulas aí que nós preparamos aí para vocês, para que a coisa se torne mais fluente no seu dia a dia, tá? E assim, só tem uma maneira de você transformar isso. É você estudar matemática todo dia. Matemática, a gente precisa estudar todo dia, nem que seja um pouquinho. Algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade precisam se dedicar um pouquinho mais. Aquelas pessoas que vão fazer uma prova mais específica precisam se dedicar um pouco mais, mas tem que ser estudado todo dia matemática, tá bom? Vamos fazer uma de juros agora, quer dizer, não é nem de juros, mas uma coisa interessante aqui, ó.
A nossa questão 8, ela foi da FUVEST 2020, tá? Então deixa eu colocar ela aqui pra gente. Aqui, pronto. Olha que questão interessante. Se em 15 anos, tá? Se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal de R$300, tá? Então, ele saiu de um determinado valor, que eu não sei quanto é, e aumentou R$300. E ele também disse que a inflação foi de 100%. O que é inflação? A inflação é um número que a gente associa aos produtos e serviços, tá? E cada um desses, tanto produtos quanto serviços, está associado a um valor inicial, mas a inflação foi de 100%, ou seja, tudo aumentou 100%. A pergunta da questão diz assim: é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi? Como assim aumento real? Porque veja, se o salário mínimo aumentou 300%, mas a inflação, tá? A inflação aumentou 100%, então efetivamente, o seu salário não aumentou 300%, tá? Existe uma diferença entre o que realmente foi declarado, que foi esse aumento nominal, e o que efetivamente aconteceu, tá? O percentual de quanto efetivamente aconteceu deve ser levado em consideração a inflação, tá certo? Aí você fala, Drodo, constrói essa resolução aí. Vamos lá, vou construir essa resolução. Imagine o seguinte, eu vou botar aqui um salário mínimo, vou chamar de antes, tá? O salário mínimo vou chamar de S, tá? Antes. E algum objeto, e esse objeto antes também valia a mesma coisa, vou chamar de S. Esse objeto é como se fosse o próprio salário mínimo, tá? E é como se com aquele salário mínimo que você ganhava, vou colocar um número aqui, tá? Vou chamar de salário mínimo 1.000, tá? E o objeto que você quer comprar com esse salário mínimo era 1.000. Então, tudo igual, ou seja, com o salário mínimo você comprava aquele determinado objeto, tá? Só que aconteceu o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, depois, né? Depois, o salário mínimo, vou chamar aqui salário mínimo linha, tá? Ele aumentou 300%. Como é que você faz um valor aumentar 300%, né? Para você fazer um valor aumentar 300%, você tem que pegar ele não era 1.000, e multiplicar pelo fator de aumento, que seria 1 mais 300%, tá? Aí você fala, Drodo, e quanto é isso? Então vamos aqui para o cálculo, ó. 300% é a mesma coisa que 300 sobre 100, e 300 sobre 100, isso é 3, tá? Então, como vai ficar 3 mais 1? Então, vai ficar 1.000 vezes 1 mais 3, né? Aqui vai ficar 4, ou seja, 4.000, tá certo? E o que é que aconteceu com o objeto? O objeto, aquilo que se compra, aquilo em que vai ser incidido a inflação, né? Ó, esse objeto, de acordo com a inflação, vai subir, no caso, 100%. Então, você vai pegar 1.000 e vai multiplicar por 1 mais 100%. E aqui é interessante pelo seguinte, toda vez que um valor ele aumenta 100%, na verdade, esse valor é dobrado, tá? E a gente pode provar isso, né? Olha só, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, e 100 sobre 100 é 1, né? Então, esse valor aqui, ó,
esse valor aqui foi exatamente 4, 300% é 3 mais 1, 4. E esse valor aqui agora, ó, como 100% é a mesma coisa que 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. Por isso que eu falei, toda vez que o número aumentar 100%, você está aumentando, você está, na verdade, dobrando o valor. Então vai ficar 1.000 vezes 2, vai dar o quê? 2.000. Bem, aqui agora você vai para a análise do seguinte. Se com R$1.000 você comprava um objeto de 1.000, tá? Existe uma equiparação. Depois você tem um salário de 4.000 e pode comprar aquele mesmo objeto por 2.000. A pergunta a que eu tô falando, e o objeto, gente, entenda, viu? O objeto é o próprio salário mínimo, tá? É o próprio salário mínimo ou qualquer outra coisa que o seu salário mínimo comprasse, tá? E aqui agora você vai perceber o seguinte, como 4.000 é exatamente o dobro de 2.000, então de 2.000 para 4.000 teve um aumento. Esse aumento é exatamente o aumento real, tá? Então, é como se você organizasse assim, ó, como eu estava fazendo, né? Ó, 2.000, 4.000 e aqui vai ser incidido uma taxa. Só que essa taxa aqui, né? Essa é a taxa real. Como você já sabe que quando um número sai dele e vai para o seu dobro, isso tem um aumento de 100%, eu acabei de mostrar, não é difícil perceber que a taxa real é exatamente quanto? 100%, tá? E aí a gente chega na alternativa B, certo? Muitas vezes a pessoa acha que simplesmente por assistiu aquela aula e foi fazer o exercício, imediatamente a pessoa consegue resolver. Quando a pessoa já tem uma certa facilidade, aquela aula só serve mesmo para lembrar e depois executar. Quando as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, não funciona muito assim, tá? Você tem algumas obrigações, tá? E, por exemplo, assistir a aula, né? Já que você não conhece aquele conteúdo ou tem muita dificuldade, tem que acontecer. Você precisa fazer os registros daquela aula que efetivamente são necessários, porque tem muita coisa que quando você assiste, você acha que tudo é importante, né? Tudo que está dito ali é muito importante. E é. Só que você não pode esquecer que muita coisa você já sabe previamente, tá? Claro que quem tem muita dificuldade, talvez muitas das coisas ali, elas precisam ser anotadas. Mas como a gente já traz algum tipo de bagagem, né? De uma outra aula, de um outro ano que a gente viveu, né? Aí você pode o quê? Deixar de fazer determinados registros, porque efetivamente você já sabe, já maturou na sua cabeça, você já vivenciou aquilo, né? Mas essa escolha do que anotar, ela é altamente particular, tá? É muito particular. E depois fazer os exercícios. Se você traz os exercícios e você não consegue, você precisa futucar. E o que é futucar? Você pode acessar a plataforma que nós temos aí, muitos monitores que vão dar esse respaldo de estar ajudando em dúvidas. Você pode ver resoluções, até que de tanto você ver aquelas situações, aquelas coisas se tornem naturais. Para quem, como eu falo, tem muita dificuldade, isso precisa ser uma ação clara, tá? Sem vergonha, né? Na sua cabeça, e uma coisa diária, tá? É com muito trabalho, com muita determinação e disciplina que a gente sim pode e vai avançar. E a gente está aqui, o pessoal do quadro está aqui para justamente orientar e ajudar nesse sentido, tá? Então, não desanime, é estudar sempre. É como eu digo, é estudar até passar, né? Hoje a gente não pode falar estudar para passar, é estudar até passar, se você entende que esse é o caminho, tá bom? Agora eu vou trazer uma outra ideia aqui da prova do Enem, tá? Para a gente discutir.
que é o exercício 2. Vamos lá, vamos colocar aqui, questão 2. Essa questão 2 é bem interessante, olha só. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. Ela aplicou certa quantia em ações, tá? No primeiro mês, ela perdeu 30% do investimento. E no segundo mês, ela recuperou 20% do que tinha perdido, tá? Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar o montante de 3.800 que tinha gerado a aplicação, tá? A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde a que valor? O que ele está querendo saber é a quantia inicial, aquele valor start, né? Aí você fala, poxa, Dródo, eu tô lendo, eu tô entendendo o que está acontecendo, mas eu não sei escrever, eu não sei traduzir essa linguagem numa linguagem matemática que permita a conclusão, né, desses argumentos, tá, que foram dados. Aí você fala, o que é que você vai fazer? A minha sugestão é que você faça alguns registros para que a gente consiga organizar nossa cabeça um pouco mais, tá? Então vamos pensar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, quantia inicial, tá? Quantia inicial. Quanto é essa quantia? Q, tá certo? E aí eu vou aqui, ó, primeiro mês, tá? Primeiro mês, olha só. O que foi que aconteceu? De acordo com a questão, ele disse que a pessoa perdeu 30% do que investiu. Então, ó, ela perdeu 30% do investimento. O investimento é a quantia inicial, né? 30% de, né? A gente sabe que o de, ele se transforma em multiplicação, então é 30% da quantia, tá? Isso foi quanto ele perdeu. Obviamente que é o seguinte, se ele perdeu um valor, 30%, ele ficou com, tá? Então, imagine que você tem 100% de um valor, tá? E 30% dele, ele perdeu. Só que tem mais 70%, né? O que foi que aconteceu com esse 70%? Foi o que ele ficou. Essa é a ideia, tá? Então, ele ficou com 70% da quantia. Ele não ganhou 70%, ele ficou. O valor dele reduziu, tá? Só que aí você vai para o segundo mês, tá? E aí a gente faz a pergunta, o que foi que aconteceu no segundo mês? No segundo mês, ele não perdeu. Então, se você colocar aqui, ó, perdeu, você vai botar um traço, ele não perdeu. Quando ele disse que ele recuperou 20, isso quer dizer o quê? Presta atenção. Quer dizer que ele ficou com o que ele já tinha, 70%, tá? Isso aqui ele já tinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele já tinha, tá? E ele recuperou, ou seja, mais 20% do que ele tinha perdido, tá? Então, é importante que você note o que é que ele vai recuperar, ó. Ele vai recuperar 20% do que havia perdido. E o que é que ele tinha perdido? Ele tinha perdido 30%. Sacou a ideia? Então, você vai aumentar 20%, né? Você vai ganhar 20% de 30% da quantia. Então, deixa eu colocar aqui, ó, recuperou. Pronto. Então, no segundo mês, isso aqui foi o que ele ficou. Só que se a pessoa foi resgatar 3.800, então isso aqui que ele ficou é exatamente o valor resgatado. 3.800 é o valor resgatado e ele só resgata aquilo que ele tem. E o que é que ele tem? É o que ele ficou, tá? Aí você fala, Dródo, e agora? E agora eu vou resolver essa equação. 70%, me ajude? É 0,7. Tá? 20% é 0,2. 30% é 0,3. Que tá aqui
igual a 3.800. Então, vamos aqui fazer a conta. Todo cuidado, hein? 0,2 vezes 0,3, isso aqui é 0,06. Cuidado com essas continhas com casas decimais, tá? Se você não gosta, não tem facilidade, ó, 0,2 é 2 sobre 10, 0,3 é 3 sobre 10, multiplicação de frações aí, ó, 2 vezes 3, 6, 10 vezes 10, 100, e 6 sobre 100, 0,06, tá bom? A quantidade de zeros é exatamente igual à quantidade de casas decimais, tá? Que acontece à direita da vírgula, tá bom? Então, muito cuidado. Então, vai ficar 0,06 vezes Q, igual a 3.800. Só que agora você tem essa soma, né? Então, você vai fazer, ó, 0,7. Você pode botar até um zero aqui depois do 7, não altere nada, tá? 0,06. Lembra que tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Olha as contas. Então, 6 mais 0, 6. 0 mais 7, 7. 0 mais 0, 0. Tá bom? Então, vai ficar 0,76 vezes Q. Agora, a gente vai pegar esse 0,76 e vai passar para o outro lado, tá? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 3.800 dividido por 0,76. De forma prática, presta atenção. Como embaixo eu tenho duas casas decimais diferentes de zero e em cima eu não tenho, porque as casas decimais do numerador é exatamente zero, aí o que é que eu faço? Eu acrescento 2 zeros por conta das duas casas decimais do denominador e tiro a vírgula do denominador, ficando 76. Se você quiser enxergar, você pode enxergar assim também, ó. Esse 76 que vai ficar aqui, ele é 36 vezes 2, né? Quando você tira a vírgula, não fica 76? 0,76 é 76. E o 76 é 38, né? 38 vezes 2. Legal? Aí você fala, mas Edroaldo, por que você fez isso? Você já entendeu que foi para facilitar, né? Em cima eu tenho 380 mil dividido por 38, isso vai dar 10 mil, né? 10 mil vezes 38 dá 380 mil. Só que ainda tem que dividir por 2, ou seja, isso vai dar 5 mil. 10 mil dividido por 2 dá 5 mil, o que a gente encontra na alternativa letra C, tá? Essa parte da calculeira, né? Do cálculo, a gente precisa ter uma matemática básica muito, muito solidificada para que a gente não tenha equívocos na hora que a gente estiver construindo a resolução, tá? E é importante para quem tiver um pouquinho mais de tempo, né? E que tiver interesse, é bom você ver a resolução daquela questão sobre duas ou mais resoluções diferentes, né? Para que você perceba os caminhos e de repente você se identificar um pouco mais com um caminho do que com o outro. Enfim, é sempre bom que a gente possa ver outras possibilidades, tá? Não só de resolução, mas de como um assunto está sendo colocado, né? Uma abordagem diferente de um outro professor, tá? É bem legal nesse sentido. Uma outra coisa que eu também acho legal que vocês tentem desenvolver é uma estratégia para o cálculo, né? Quando você começa a organizar um pouco mais as ideias, fazendo seleções do enunciado de informações que efetivamente ajude, isso vai fazer com que você enxergue as resoluções, os caminhos de maneira mais simples, tá? Certamente, uma dessas questões que eu trouxe para vocês aí, vocês podem já ter visto outras resoluções, mas vocês estão se oportunizando e não é perda de tempo, né? Tem gente que acha que está perdendo tempo, não é perda de tempo
quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ensina, mais eu aprendo, né? É aquela coisa, o professor muitas vezes sabe muito porque ensinou muitas vezes, e esse fez o processo de aprendizagem melhorar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo a questão 1 da lista de vocês, agora, que é uma questão bem interessante. Frequentemente, a prova do Enem, ela pede para a gente comparar, tá? Não sei se vocês já notaram isso na prova, mas pede para você comparar aquilo que seria o melhor custo-benefício. Para mim, eu acho que é a temática que a prova, talvez, de matemática mais goste, tá? E aí, para isso, ele utiliza vários conteúdos, tá? Ele utiliza matemática financeira, ele pode utilizar a função do primeiro grau, ele pode usar a parte de geometria plana, geometria espacial. Então, tem várias situações que elas se comunicam com essa temática, tá? E aí, na prova do Enem, nesse caso aqui o Enem Digital, diz o seguinte: um investidor deseja aplicar R$10 mil durante um mês, tá? Em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimento desse banco apresentou 2 tipos de aplicações financeiras: a aplicação básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos de taxa administrativa mensais são dadas no quadro. Olha só, eu queria que vocês guardassem essa informação, ó. A palavra rendimento, tá? Ela está intimamente ligada à palavra juros, tá? Sempre. Rendimento é juros. Aí algumas pessoas podem perguntar assim: Adroaldo, peraí. Sabe aquele boleto que eu tinha que pagar numa determinada data e que por algum motivo eu não paguei? O valor do boleto era R$600 que tinha que ser pago e não pagou naquela data por algum motivo, não importa. Eu vou ter que pagar depois com juros, né? Eu vou falar, você não pagou numa data, você vai pagar com juros depois. Como é que então juros é rendimento? Aí é que tá o grande lance. Não é rendimento para você que vai estar pagando, mas com certeza vai ser rendimento para o banco que vai ter que receber. Então, claro que assim, se você pega uma grana e aplica, o rendimento é os juros, e esses juros vai para você, tá? Então, a gente tem que analisar o fato de que para quem é esse rendimento, tá? E assim, nas questões fica de maneira muito clara isso, tá? Mas tenta associar a ideia de que a palavra juros, ela se comunica com a palavra rendimento, tá bom? Ele fala assim, ali tem os rendimentos, né? O percentual de rendimentos, o percentual de juros, e tem as taxas de administração ali, tá tudo no quadro. Considere as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá o maior valor de rendimento líquido a esse investidor e qual será esse valor. Quando ele fala líquido, entenda que a taxa administrativa está associado a descontar daquilo que você vai ganhar, tá? A taxa administrativa está associado ao banco, e esse banco vai cobrar para poder estar gerenciando esse tipo de rendimento, tá bom? Então, Adroaldo, o que é que você vai fazer? Eu vou separar em 2 situações, né? Eu vou aqui primeiro para a básica, depois eu vou para a pessoal e vou fazer conta. Sem perder muito tempo, eu vou fazer conta, tá bom? Então, vamos lá. No caso da básica, eu vou pegar R$10 mil. Detalhe que ele quer saber o rendimento, tá? Ele quer saber o rendimento. Não é quanto a pessoa vai ficar com tudo, ou seja, os 10 mil mais o rendimento. Não. Ele só quer saber o que rendeu, tá certo?
Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 10 mil, a taxa de rendimento vai ser de 0,542%, ou seja, 0,542% quer dizer sobre 100, tá? Só que desse valor, que é o rendimento dele, você vai ter que abater a taxa administrativa, que é de 30 centavos, certo? Essa é a ideia. Aí você fala, Droldo, como é que a gente vai fazer? Esses dois zeros aqui, eu posso simplificar por esses, porque está no numerador e no denominador, numa multiplicação. E aí eu tenho que pegar esse 100 e multiplicar, né, por 0,542. Multiplicar um número por 100 quer dizer pegar a vírgula e correr 2 casas para a direita. Então, vai ficar 54,2 ou 54,20, tanto faz, tá bom? Então, quando você multiplicar, menos 30 centavos. Aí, com muito cuidado, a gente vai fazer essa continha aqui, né? 54,20, 0,30, tá? Então, aqui vai ficar 0, 3 para 12, né? No caso aqui, 9 a 1 fica 53,90. Então, 53,90 é o primeiro. Veja que na letra A tem básica com rendimento líquido. O líquido foi porque eu abati, tá? O desconto da taxa administrativa, 53,90. Não quer dizer que essa seja já a resposta, porque você tem que verificar a aplicação pessoal, tá certo? Tem que fazer a pessoal para você ter certeza, convicção de que você fez o cálculo certo e que é essa a resposta. Vamos lá. No caso da pessoal, eu vou pegar os 10 mil, multiplicar pela taxa de rendimento, 0,560 é a mesma coisa que 0,56, tá? Sobre 100. Só que aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu ainda tenho que descontar, ó, eu tenho que descontar 3,8% sobre o rendimento mensal. Então, eu vou ter que descobrir primeiro quanto é esse rendimento, tá? Ó, vamos aqui fazer a continha. Eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois. 100 vezes esse 0,56 é o 56. Esse é o rendimento mensal. Só que eu tenho que descontar esse valor aqui, né? Deixa eu colocar até assim, ó. Valor descontado sobre o rendimento. E o rendimento é o 56, tá? Então, eu vou aqui fazer assim, ó. 56 vezes 3,8%, ou seja, é 3,8 sobre 100, tá? Aí, inevitavelmente, eu vou ter que fazer essa continha, tá? 58 vezes 36, 56 vezes 3,8, isso vai dar 212,8, tá? Dividido por 100. E aí, quando você divide por 100, a vírgula vai correr 2 casas para a esquerda, né? Se para multiplicar por 100 você corre a vírgula 2 casas para a direita, para dividir é para a esquerda. Só que como você está falando de dinheiro, a gente não vai poder deixar aqui 3 casas decimais, tá? Então, a gente pode dar uma aproximada. Isso aqui eu vou colocar 2,13, tá certo? 2,13, ó. 2,13. Se você resolver colocar 2,12, tá? O número do resultado final, obviamente, vai mudar. Porém, a resposta final será a mesma, tá bom? E aí nós vamos ficar com quanto? Aí tem que fazer essa continha, né? Ó, 56 menos 2,13, tá? Se você quiser, você pode fazer assim. Aqui você bota 00, né? Então, 3 para 10, 7, vai 1. 1 e 1, 2 para 10, 8, vai 1. 1 e 2, 3 para 6, 3, e aqui é 5. Então, vai ficar 53,87.
Então, o rendimento líquido na básica foi R$ 53,90 e na pessoal R$ 53,87. Então, como ele quer o que teve maior rendimento líquido, o maior rendimento líquido aconteceu na básica, exatamente a alternativa letra A, tá? Se você tivesse aproximado, ao invés de 2,13, se colocasse 2,12, ainda assim o rendimento líquido pessoal seria menor do que o rendimento líquido na básica, tá ok? Tranquilidade? Essa foi top. Tinha que fazer devagarzinho, né? Mas dava para sair bem aí da ideia. Vamos lá, então. Olha só, eu vou pegar um próximo exercício, vou pegar uma outra questão do Enem, a questão 5, tá? Que é uma coisa bem interessante que está no nosso cotidiano e a prova trouxe isso, né? Que é o seguinte, ó. A questão, então, 5 do Enem diz assim: um casal realiza um financiamento imobiliário de 180 mil, tá? A ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês, tá? A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação é de R$ 500 mais o juro de 1% sobre o saldo devedor, o valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de, tá? Olha só, a gente está diante de uma situação de amortização, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Aí a primeira pergunta que você faz é o seguinte: Adroaldo, o que é amortizar? Amortizar nos traz a ideia de reduzir, de diminuir, de pagar, tá? Então, o que é amortizar uma dívida é ir pagando a dívida. Você não tem o valor inteiro para pagar, você vai abatendo, você vai amortizando. Só que existem algumas formas e sistemas de amortização. Nesse caso, ó, nós estamos diante do saque. Adroaldo, o que significa o saque? O saque significa sistema de amortização constante. Aí você fala, Adroaldo, mas como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Porque a questão disse que vai sempre amortizar, vai sempre diminuir da dívida R$ 500, certo? Essa é a ideia. Aí deixa eu construir aqui uma ideia para vocês. Olha só. A gente não precisava fazer isso aqui, tá? Isso aqui a gente não precisava fazer. Mas só para você entender o que é que está acontecendo de maneira mais efetiva, tá? Então eu vou botar aqui o tempo, tá? Aqui eu vou colocar a prestação, chamar a prestação de P. Aqui eu vou colocar A de amortização. Aqui eu vou colocar os juros, tá? E aqui eu vou colocar o saldo devedor. Você vai entender o que é que acontece, tá? Inclusive é interessante que você saiba que esse sistema muitas vezes é utilizado para a gente pagar valores de dívidas muito grande, tá? Então, assim, geralmente é utilizado para financiamento de casa própria ou para uma dívida que é realmente muito alta, tá? Esse aí é o sistema que geralmente é utilizado, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. O tempo aqui, ó, 0. Eu vou colocar alguns aqui só para você entender o que está acontecendo,
mas obviamente que eu não vou fazer todos, tá? É só para a gente entender a ideia. Então, se nós colocarmos aqui, ó, nós vamos colocar t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, até a 360, porque são 360 prestações, tá? Aí nessa primeira linha, no tempo 0, o valor da prestação é 0, tá? Você não vai pagar nada hoje. Se você acabou de pegar um empréstimo, você vai amortizar nada também. Os juros também não, tá? Você só tem os juros depois que a taxa, que é mensal, ela atua sobre o saldo devedor. E o saldo devedor no tempo 0 é de 180 mil, que foi o valor do empréstimo. Quando você vai para o tempo 1, tá? Um mês depois, você vai calcular os juros. Como é que você calcula os juros, tá? Os juros é 1%, os juros é de 1%, de 180 mil. 1% aqui, você vai cortar 2 zeros, vai ficar 180. Tá? Esse é o valor dos juros. Então, ó, os juros vai ser sempre a taxa percentual vezes o saldo devedor. Esse é os juros, tá certo? Tá? Então, se eu pegar 1% e multiplicar por 180 mil, eu vou simplificar os 2 zeros, vai ficar 180, tá? Aí você fala, Drogo, e quem é a amortização? Lembra que a amortização é constante? Ó, a amortização, você vai fazer assim, ó, você vai pegar o saldo devedor inicial, né? Que é de 180 mil, e vai dividir por 360, tá? Porque são 360 parcelas. E você vai encontrar quanto? 500, que na verdade a questão já deu. Ou seja, em cada prestação que eu pagar, eu vou amortizar, eu vou diminuir R$500, tá? Então aqui, ó, todas as parcelas, eu vou amortizar R$500, certo? Legal? No caso aqui, quem vai ser a prestação? A prestação vai ser 500 mais os juros, né? Eu posso até botar aqui, ó, prestação vai ser exatamente o 500 mais os juros, tá? Então, nesse caso aqui, o valor da prestação vai ser 2.300, que é 500 mais 1.080, tá? Quem é o saldo devedor? Aí você vai diminuir, né? Vai fazer 180 mil menos 180. Desculpe, 180 mil menos 1.800. Ó, 180 mil menos 1.800. Certo? Aí pronto. Com esse saldo devedor, eu vou calcular o novo juros aqui embaixo, ó. Tá? Só fazer a conta aqui para vocês verem. Isso aqui vai dar a 178.200, tá? Aí pronto, aí 1% disso vai dar, multiplica ali, vai ficar 1.782. Quem é a prestação? Aí eu vou somar 500 mais 1.782. Quando a gente somar, vai dar 2.282. Só que você não vai abater da dívida 2.282, você vai abater 500. Quando você abater aqui, ó, desses 178.200, chegar um pouquinho mais para cá pro lado para vocês verem. Calculando 1% dá 1.782. Aí quando você vai abater isso aqui, nas continhas aqui, vai dar 176.418. E aí você vai fazendo até o final, até que o saldo devedor seja 0, tá? Esse daqui eu não sei, esse aqui eu não sei. Para calcular a prestação eu preciso dos juros. Pronto. Essa é a ideia. Só que você não precisa fazer isso. Eu estava explicando como é que funciona. Como ele quer saber na 10ª prestação, olha só, na 10ª prestação, qual é o valor que você vai pagar? Você vai pagar 500, você sempre paga 500 na prestação, mais
1% do saldo devedor. Agora pensa comigo. O seu saldo devedor vai ser 180 mil menos todos os pagamentos que você fez até a 10ª prestação. Obviamente que se você está pagando a 10ª prestação, você vai ter que diminuir, olha só, 9 vezes 500. Adroaldo, por que 9 vezes 500? Porque pense, você sempre vai amortizar 500. E se você vai pagar a 10ª prestação, você tem que amortizar 9 valores de 500, já que você sempre amortiza o mesmo número, o mesmo valor. E agora aqui é conta. Olha só como é que vai ficar, ó. Vai ficar 500 mais 1%. Deixa eu colocar aqui embaixo. 9 vezes 500 vai dar 4.500. Então, se você fizer 180 mil, deixa eu colocar aqui esse resultado, né? Ó, 4.500. Aí, quando você diminuir, isso aqui vai ficar 175 e 500. Pronto. Certo? 1% disso, você vai simplificar esse com esse, tá? Já sabe que multiplicar esse número por 1 é ele mesmo, então vai ficar 500 mais 1.755, que vai dar 2.255, tá? Que aparece na letra D, certo? Essa é a ideia. Então, assim, você não precisava fazer aquela tabela. Na verdade, eu fui explicar o que é o sistema de amortização. O seu cálculo para a prova do Enem é somente essa partezinha aqui embaixo de preto, né, que eu estou chamando a atenção. Beleza? Essa questão foi uma questão que muita gente deixou de fazer porque não entendeu o contexto, né? Quando a gente explica a parte de matemática financeira, eu falo para a galera o que é amortizar, falo um pouquinho sobre as formas de amortização, mas, enfim, é isso. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou trazer uma outra ideia que é muito legal de uma resolução, tá? Para você entender aqui. Isso aqui está sendo muito comum nas provas do Enem, e eu já vi em outras provas também da FUVEST, da Unicamp, com esse raciocínio, tá? Vou explicar para vocês aqui como é que funciona. Olha só. Vou abrir uma aba aqui, ó, nova, para eu poder explicar isso aqui para vocês. Olha só. Imagine que eu tenha um valor de R$200 e que eu faça esse valor aumentar por 3 anos até chegar no valor X, tá? Usando uma taxa percentual, vou botar aqui uma taxa I, tá? A mesma taxa. E eu vou estar utilizando aqui, presta atenção, e eu vou estar utilizando aqui uma capitalização composta, ou seja, eu vou estar usando a ideia dos juros compostos. Presta atenção. Para quem não lembra, os juros compostos têm uma particularidade que para você calcular os juros no tempo N, tá? No 10º ano, no 5º ano, não importa, você sempre vai pegar a taxa, tá? A taxa percentual, né? Vamos botar assim, ó, e vai multiplicar pelo montante do tempo anterior, tá? Aí você fala, Adroaldo, como assim o montante do tempo anterior? A gente tem que saber que o montante, né, tanto para juros simples quanto para juros compostos, é o capital mais os juros, tá? Sempre. Isso vale tanto para juros simples quanto para juros compostos, tá? Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se eu quiser descobrir os juros do 4º ano, ó, eu vou ter que pegar a taxa e vou ter que multiplicar pelo montante do 3º, tá? É sempre do período anterior. Se eu quero do 4º ano, pelo 3º. Se eu quero do 10º, pelo 9º, e assim por diante.
Essa é a definição, inclusive, de juros compostos. Que nesse caso, não vai ser importante, tá? É só porque eu estou no processo de lembrar. Agora, nós temos uma fórmula que é específica para montante a juros compostos. Qual é a fórmula? Capital 1 mais I elevado a T. Essa fórmula, quando se fala em juros compostos, ela sim é importante que saibamos, certo? Bem, então, o que é que eu estou querendo, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, esse X é o valor futuro, é o valor que vai ser, é o montante. Se eu pegar 200 e aplicar por 3 anos, tá? Eu vou encontrar um valor lá na frente que é o montante. Ou seja, é o valor que eu apliquei mais todos os juros que aconteceram, tá? Como é que fica isso? Ficaria assim, ó. Ficaria X, que é o montante, é igual a 200 e multiplica 1 mais I, tá? Elevado a quanto? Se eu fiz isso por 3 anos, né? Isso aqui é elevado a 3. Então, atenção. Se eu quero encontrar esse valor, tá? Que é o valor futuro, vou botar aqui, ó, é o que a gente chama PV. PV porque vem do inglês, tá? Eu tenho que pegar o valor de 200, que é o valor atual, é o valor presente, que é valor futuro, né? Valor futuro, FV, desculpa aqui, ó, FV. Eu tenho que pegar o valor presente, que no caso é o PV, e multiplicar por esse fator, 1 mais I, você já sabe que é o fator, e elevado a 3, porque são 3 meses. Atenção. Agora, imagine o inverso. Qual é o inverso? Imagine que eu tivesse o valor X e quisesse encontrar o valor 200, tá? Imagine que agora eu estou voltando. Ó, eu estou voltando, o sentido agora é outro, tá? Vou até colocar aqui uma outra letrinha, ó. Imagine que eu tenho aqui Y, tá? E eu queira encontrar o valor de X, então deixa eu apagar aqui o 200, tá? Imagine que eu queira saber, agora eu tenho X e quero saber Y. É só você isolar. Olhe para isso aqui, ó. Se você observar, isolando o Y, você concorda que vai ficar X sobre 1 mais I elevado a 3? Então, isso que vem de juros compostos, que talvez vocês já tenham estudado, se transforma num raciocínio muito interessante. Porque o primeiro raciocínio é você sair de um valor atual e você ir para um valor futuro. Você está levando aquele dinheiro da esquerda para a direita. O segundo raciocínio aqui embaixo, vou colocar aqui, ó. Primeiro e segundo. O segundo raciocínio, você está pegando um dinheiro que está no futuro, atenção, que está no futuro, e está trazendo ele para o valor atual. É como se você soubesse, ó, daqui a 3 anos esse valor é X. Quanto seria hoje? Ou seja, você está fazendo esse movimento, ó, que é o movimento da esquerda para a direita, ó. Você está trazendo um valor que está no futuro para o valor presente, tá? Esse raciocínio, apesar de ser um raciocínio que, se você olhar visualmente, droga, isso aqui é muito óbvio, tá? Tem vários exercícios que traz essa ideia. E eu vou mostrar para vocês, uma questão que apareceu na prova do Enem com essa ideia, tá bom? Vou trazer aqui a questão, deixa eu ver aqui, é a questão 7, Enem 2019, questão 7. Olha que questão legal. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprar a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento
será em um mês após a aquisição do produto. Então, ele não vai pagar nada na entrada e o primeiro é um mês após ele ter comprado. E o valor foi de quanto? O valor foi de R$ 202. Ou seja, ele comprou o produto, um mês depois, ele não pagou nada naquele momento, um mês depois, ele pagou 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de 204,02. Ou seja, ele pegou o produto hoje, um mês depois pagou 202 e um mês depois esse primeiro pagamento, ou seja, 2 meses depois de ter adquirido, 204,02. A ideia é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu organizar aqui a escrita, que aí vocês vão entender o que é que vai acontecer. Então, aqui seria o tempo 0, que ele não pagou nada. Aqui seria o tempo 1, que ele pagou 202. E aqui é o tempo 2, 2 meses após ter adquirido, 204,02. Tá? Pronto. Só que, claro, viu? Bote na sua cabeça. Toda vez que um valor deixa de ser pago na data 0, isso quer dizer que no futuro esse valor vai aumentar. Ah, Drodo, ele não pode diminuir, não? Não. O valor que deveria ser pago em um período, né? Em uma data, se ele vai ser pago depois, obviamente, sem ter negociação, aquela coisa toda, ele vai aumentar naturalmente, tá? Bem, aí vamos continuar. Para concretizar a compra, o gerente vai emitir uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao valor do financiamento aprovado. Aí você fala, Drodo, não entendi. Olha só. O valor à vista é um valor que é menor do que um valor que você vai parcelar. Porque quando você parcela, entra juros. Entenda isso, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ele negociou essa forma de pagamento, porém, ele vai emitir uma nota fiscal no valor à vista, ou seja, um valor que é menor. Aí você pergunta, mas por que faria isso? Obviamente que quando você emite uma nota fiscal, você vai pagar imposto. Então, é melhor que você pague o imposto sobre uma nota fiscal de valor menor do que você pagar o imposto de uma nota fiscal com valor maior. Então, apesar de dar essa forma de pagamento para o cliente vai receber uma nota fiscal com valor inferior. E se ele tiver que brigar amanhã ou depois com a loja ou com a justiça, ele vai brigar por um valor inferior. É uma jogada nesse ramo de comércio, tá? Então ele fala assim, o valor à vista em real que deverá constar na nota é. Ou seja, você está querendo saber qual o valor que ele pagaria na data 0, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar a forma de pagamento, né? Vou botar aqui, ó, parcelado, e aqui eu vou botar a X, e essa forma de pagamento é à vista. Então, o que eu tô querendo saber é X, é o valor à vista. Aí você fala, Drodo, o que é que eu vou fazer para poder descobrir o valor à vista? Ora, eu tenho que pegar esses valores que estão em datas futuras e tenho que trazer esses valores, ó, para a data 0. Porque somente na data 0, eu vou ter o valor à vista. Então eu posso dizer aqui, ó, que o valor X que eu quero vai ser o 202 na data 0, mais, ó, vou até botar assim, ó, 202 na data 0, t igual a 0, mais 204,02 na data 0 também, tá? Porque esses valores que estão aí não estão na data 0, tá?
Eu só posso somar valores que estão na mesma data, tá? Aí você fala, Drodo, como é que você faz isso? Bem, lembra que o movimento aí vai ser você pegar um valor que está à direita, um valor futuro, e trazer para a data anterior, para a data zero? Então eu vou pegar 202 e vou dividir pelo fator. O fator vai ser 1 mais 1%, só que como a taxa de juros é 1%, tá? Como ele disse que voltou um mês, então aqui eu vou colocar, ó, elevado a 1. Porque o 202 só voltou um mês. Já o outro, olha só, 204,02 dividido por 1 mais 1%, esse valor vai voltar 2 meses. Então, o segundo valor está ao quadrado porque ele vai ter que voltar 2 meses. E o primeiro valor está elevado a 1 porque ele só vai ter que voltar um mês. E aí, galera, é fazer conta, tá? Ó, ficaria assim, ó, 202, 1%, vai ficar 0,01 mais 1, né? Elevado a 1 não vai alterar nada. E o outro valor, 204,02, aqui vai ficar 1,01 ao quadrado, tá? Cada um desses valores, quando você dividir, vai dar 200. Então vai ficar 200 nessa primeira divisão e 200 na segunda divisão. Então eu posso dizer, ó, eu posso dizer que o valor inicial, tá? Que é o valor à vista, vai ser de quanto? R$400, o que vai dar a letra B. Então, toda vez que você quiser voltar um valor, você tem que vir pelo processo da divisão. E se você quiser fazer com que esse valor ande, tá? Vá para a direita, você vai multiplicar. Tá legal? Tá entendido? Ok. Eu vou fazer mais uma situação aqui que envolve essa parte de matemática financeira, mas fiquem à vontade aí, tá? Que é o seguinte, existe um assunto que as provas estão meio que associando, né? Nas suas resoluções. Isso porque efetivamente cabe, que é a ideia do uso da porcentagem, que é o uso do logaritmo, tá? Aí deixa eu colocar aqui o seguinte, ó. A questão, se eu não me engano, é a questão 13, né? Que diz assim, ó. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante de juros de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. Tempo mínimo necessário de rendimento no fundo sem movimentação. O cara aplica e não pode mexer naquele dinheiro. O dinheiro tem que ficar ali rendendo, tá? Esse investimento, na verdade, você está emprestando o dinheiro ao banco e o banco está administrando, tá? Então ele diz assim, você não pode sacar, tá? Durante um tempo, que é o tempo de carência. E aí que ele dá os 5 planos, A, B, C, D, E, com os tempos de carência. O objetivo dessa pessoa é deixar esse valor aplicado rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Ou seja, ele saia de 200 e passa a ser 400. Quando for somado aos juros do fundo. Então, assim, o capital aplicado é de 200, tá? O montante é o capital aplicado mais os juros, que no caso ele está dizendo que vai duplicar. Então vai ser 400, porque vai duplicar, né? Isso é uma imposição da questão, tá? Você já sabe que a taxa é de 5% ao mês, AM. E você sabe que os juros é os juros o quê? Compostos. A pergunta da questão é o seguinte: para que a pessoa atinja o objetivo, ou seja, para que esse capital seja duplicado, apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, porque você pode ter uma carência maior, tá?
mas ele quer o menor número, o menor tempo para que duplique. Qual é o plano? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do montante, a juros compostos, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, tá? O montante eu já sei que é 400. O capital 200. Mais a taxa, gente, a taxa 5%, ó, elevado a T. T eu não sei. O 200 por estar multiplicando vai passar dividindo. 5% é 0,05, tá? Deixa eu colocar esse resultado aqui. Pronto. E aí agora, trazendo esse raciocínio para cá, ó, nós vamos ficar com 1,05 elevado a T igual a 400 dividido por 200 vai dar 2. Essa equação é uma equação chamada equação exponencial, porque a incógnita está no expoente. Só que eu não consigo fazer com que as bases, né, fiquem iguais. Não é tipo, aqui é 2 elevado a T, aqui é 4, e eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Não é isso. Aí você fala, Droldo, o que é que você vai fazer? O raciocínio que vem aparecendo na prova, e que é muito simples, é o seguinte, ó. Você vai aplicar logaritmo dos dois lados, tá? Então vai ficar log de 1,05 elevado a T igual ao log de 2. Aí você fala, Adroaldo, e o que é que tem na questão que sugere que eu use isso? Ele vem aqui, ó. Considere o log de 2 e o log de 1,05. Só que assim, para a gente resolver a questão bem, eu tenho que entender, tenho que saber uma propriedade. Toda vez que você tem um logaritmo e tem um expoentezinho, ó, ele vai passar aqui para frente, ó, multiplicando. Ficaria assim, ó, t vezes o log, mas isso aí tá dentro da teoria de logaritmo, que vai ser visto tudo com muito cuidado, com muito detalhe, tá? E aqui o log de 2. O seu trabalho agora vai ser apenas substituir. Olha ali, log de 1,05 é 0,02 e o log de 2 é 0,30. Foi dado tudo isso, tá? Então, esse t vai ser o quê? 0,30 dividido por 0,02. Observe que os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, tá? 2. Então, eu posso tirar vírgula. Ficaria 30 por 2, ou seja, 15. O que significa esse 15 que a gente achou, né? Isso significa que esse é o tempo mínimo para que o objetivo seja alcançado, para que um capital de 200 seja duplicado. É necessário que se passe 15 meses. Então, você vai no plano A, 10 meses, não consegue. Do plano B em diante, a gente consegue, ó, 15 meses, 20 meses, você precisa de 15. No plano C é 20, então vai duplicar. O plano D, o plano E. Só que como ele quer o menor, então você vai considerar o quê? O plano B, alternativa letra B. Ok? Então, tá aí um exercício que está sendo muito, muito comum nas provas como um todo, Enem, Unicamp, FUVEST, FGV, Mackenzie, enfim, tá? Nas provas um pouco mais específicas, tá? E que a gente precisa estar se apropriando. Mas tudo no seu tempo, com muito cuidado, a gente vai desenvolver isso durante o ano, tá bom? Quando a gente explica, muitas vezes, naquela questão, a gente não vê o significado, né? Quando a gente vê a aplicação, você fala, velho, tem tudo a ver. Eu estou vendo um dinheiro saindo de uma posição, de uma data, indo para outra, né? Então, eu percebo que tem que ser uma coisa menor, né? Porque para ele ficar maior, aconteceu os juros. Enfim, tá? Mas é isso. Galera, muito, muito, muito obrigado, tá? Essa foi nossa oficina de matemática financeira, para que vocês vissem algumas coisas e até se mobilizassem no sentido de pesquisar, de começar a futucar, de assistir a aula,
de começar a resolver questões, vocês precisam resolver muitas questões, tá? Contem com a gente vai estar começando a se preparar esse ano, tá? E nas outras aulas a gente vai trazendo mais conteúdo importante para sua preparação, tá bom? Beijo no coração, tá? E até a próxima. Fui! Tchau!